Paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical deste domingo. Hoje a nossa lição é a número 9, hoje é dia 31 de maio de 2020 e a lição diz o seguinte: um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo é: ó vindes, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Deus que nos criou. Salmo 95, versículo 6. E hoje nós vamos estudar dois salmos específicos que chamam o povo de Deus para adoração. O salmo de número 81 e o salmo de número 95. Já deixo aí para você, na sua casa, para você ler o salmo 81 e 95. Nós leremos aqui nos textos de referência alguns versículos que se encontram no salmo de número 95, que diz o seguinte: vinde, cantemos ao Senhor, contemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação do deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Olha que forte, um chamado à adoração, mas um alerta à obediência. Deus, ele não se agrada de sacrifícios se antes não houver obediência. De nada adianta eu achar que estou sacrificando, que estou cumprindo algum voto, alguma promessa, estou jejuando, mas muitas vezes não estou obedecendo a palavra de Deus. O amor de Deus, o amor nosso para com Deus é justificado através da nossa obediência. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu desobedeço a Deus, não me arrependo dos meus pecados e continuo torta. Na verdade, o que eu amo é um Deus que talvez eu tenha criado ou inventado. Porque o Deus de verdade, o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, ele não aprova o pecado. O pecado não faz uma divisão entre nós e Deus. Então, se você ama a Deus, obedeça a Deus. Amém? Então, a introdução aqui diz o seguinte: olha só que interessante, os dois salmos que eu citei, eles falam um pouquinho sobre a adoração ao Senhor, os instrumentos, a forma de adorar. Só que este salmo também fala da importância da adoração somente a Deus. Hoje a gente encontra os nossos hinos, não todos, né? O louvor a Deus, ele tem se dividido em adoração ao próprio homem. Então, quantos louvores, até mesmo dentro da casa de Deus, em que o foco é somente o homem. O Deus vira o próprio homem, é só para levantar o ego do ser humano, para dizer que ele é bom, que ele é maravilhoso, e esquecer que bom é somente Deus. Nós somos uma geração má, perversa, pecaminosa, mas que temos um advogado que justifica os nossos pecados e perdoa eles desde que nós nos arrependemos. Então, tem que tomar muito cuidado, porque os nossos hinos nos dias atuais não refletem muitas vezes o sacrifício da cruz, a obediência, o quanto o Senhor é bom e sim quanto o homem é bom. E esse é um problema que tem se alastrado em todas as igrejas. As pessoas se tornaram amantes de si mesmas. A Bíblia falou que isso ia acontecer nos últimos dias, então eu creio pela palavra que nós já estamos nos últimos dias, né? A adoração saiu de Deus e foi direto para o homem. Aqui no 1.2 fala que Deus está acima de todos os deuses. Quando o salmista escreveu este salmo, ele sabia do que ele estava falando, porque na época dele, em todo tempo, Israel, eles se prostituía com outros deuses. Eles viviam no meio de uma geração de pessoas que tinham vários deuses. Então, os povos que cercavam Israel eram politeístas. Então, eles adoravam os vários deuses. O problema é que o fato de Israel não se lembrar ou de não meditar, de ter uma vida de comunhão, fazia com que eles esquecessem que o único Deus que trazia alguma coisa era o Deus de Israel. E quantas vezes nós também desconhecemos o poder do nosso próprio Deus e nos prostituímos com coisas do mundo, fazemos a vontade do inimigo para as nossas vidas e às vezes temos até inveja, né? Como falei na lição anterior, das pessoas que não servem a Deus. A gente não pode ter esse tipo de princípio, porque do contrário estaremos cometendo os mesmos erros que o povo de Deus cometeu no passado. Eles acabavam se inclinando a deuses estranhos porque começavam a olhar a vida das outras pessoas e querer se parecer com elas ao invés de querer se parecer, ter o caráter de Deus, né? Deus, ele é bom e nós devemos imitar o seu amor, a sua bondade através da nossa obediência.
O 1.3, nas suas mãos estão as profundezas da terra. A outra razão para adorar o Senhor consiste no fato de que suas mãos estão sobre as profundezas da terra. Ele é o dono da terra, tudo está sobre a sua mão. A Bíblia afirma em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a nossa adoração também é um hino, um louvor de gratidão, porque o Senhor criou a terra, todas essas maravilhas que muitas vezes nós temos a oportunidade de contemplar, os céus. Essa semana eu estava assistindo um seriado, uma série, na verdade, um documentário com meu esposo, dos animais, chama Nosso Planeta. E era tanta coisa perfeita, tanta coisa bonita, e eu olhando eu falava pro meu esposo, nossa, tudo isso daí foi Deus que criou. E coisas que a gente nem imagina que existe nos oceanos, nos céus, é lindo de ver. E aí você contempla e vê que tudo isso foi feito por palavra do meu Deus, tudo isso. Então, um dos nossos motivos para adorar a Deus é porque tudo isso Ele nos fez, tudo Ele fez para o nosso proveito, né? Aí Ele encheu a terra de maravilhas, de bênçãos, ainda que o pecado tenha contaminado e corrompido e transformado isso daqui num mundo maligno, mas o objetivo de Deus foi esse, pelo seu poder e autoridade dar para nós o melhor. E Ele tem o melhor a nos oferecer. Quando Ele clama, Ele chama seu povo para ser diferente, quando Ele chama seu povo para adorar o teu santo nome com obediência, é porque Ele tem prometido para nós algo ainda melhor, ainda mais bonito. Então, se você acha bonito as cachoeiras, os rios, os oceanos, essas maravilhas, né, que muitas vezes a gente nem tem a oportunidade de ver pessoalmente por o financeiro não alcançar, nós saberemos que lá na glória nós não precisaremos comprar isso, nós não precisaremos ter dinheiro para poder ter oportunidades que muitas vezes outras pessoas têm. Lá nós, pelo dom gratuito, pela salvação que Jesus nos oferece, nós poderemos contemplar tudo isso, porque Jesus já pagou por nós, Ele já pagou por nós na cruz o perdão de pecados. Hoje Ele é nosso advogado. Então vamos adorar o Senhor, vamos adorar com o nosso coração inteiramente voltado para Ele, vamos adorar o Teu santo nome, engrandecendo porque Ele é bom e não porque nós somos bons. O item 2 explica um pouquinho o que é adoração. Aqui fala um pouquinho sobre o conceito e diz o seguinte: o conceito de adoração por vezes é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de um culto. Então, quando se fala em adoração, a gente associa muito, eu vou à igreja adorar, mas a nossa adoração ela começa dentro de casa. O povo de Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eles adoravam a Deus ali com a sua família. Alguns povos esperavam o ano inteiro para oferecer sacrifícios a Deus, para fazer algo para Deus, para obedecer a Deus, para ter os seus pecados remidos através de um sacrifício de um animal. Mas a nossa adoração ela deve começar dentro de casa, com as nossas ações, com as nossas reações, né? Porque às vezes as nossas ações é um pouco mais fácil de controlar, o difícil é controlar as reações em relação ao outro, né? Eu percebo, principalmente quem tem família, quem é casado, sempre tem que saber lidar ali no relacionamento. Às vezes o esposo ou a esposa responde de uma forma que você não esperava, aquilo gera em você um desconforto e você tem que tomar cuidado para não pecar nesse sentido. Então, a nossa adoração a Deus, a obediência começa dentro da nossa casa. Nós devemos ser o primeiro culto a Deus, né? A nossa vida é irrepreensível ao Senhor. E é claro que é importante nós irmos à casa de Deus, porque lá nós vamos nos reunir como igreja, como a palavra de Deus diz, para adorar a Deus num só corpo, né? Eu em casa eu sou membro do Senhor, mas quando eu encontro com a igreja, eu sou o corpo completo. Mas a preparação é importante. Então eu costumo dizer que o nosso culto ele não começa às 7h30. A hora que começa o culto lá na igreja. Nosso culto já começa na preparação, quando eu estou me arrumando para ir à igreja, quando eu estou preparando meu coração. Às vezes eu passei o dia inteiro só alimentando a minha carne, comendo demais no almoço de domingo, só assistindo seriados aleatórios, não tive um tempo com Deus, lendo a palavra, meditando nas escrituras, orando, muitas vezes jejuando, louvando ao Senhor. E quando eu chego lá na igreja, eu chego fria. Então, aí fala, nossa, o culto está frio. Será que é o culto que está frio? Ou eu que não preparei a minha adoração a Deus já no começo em casa? Então, fica essa reflexão. A nossa adoração, ela começa dentro de casa. 2.2, a forma de adoração. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabeleceu a forma como se deve adorar. Quando ela lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se deveria
adorar. Essa passagem é muito interessante. A mulher fala, nossos pais adoravam no deserto. E os outros dizem que é em Jerusalém que deve adorar o Senhor. E essa é uma questão muito religiosa, olha só. Quando a gente cria muitos tabus para adorar a Deus, acaba virando uma coisa cética e material e não algo espiritual. Então, como é criar um ritual, né? Como é criar um ritual religioso? É falar, nossa, hoje eu só vou adorar a Deus se eu acordar às 6 da manhã e jejuar. Se acontecer de eu não acordar, eu vou acordar às 7, eu já não vou mais jejuar, eu não vou mais adorar a Deus. Isso daí é criar um ritual religioso. Se as coisas não aconteceram como você queria, brigou com a esposa, eu já não vou mais participar do culto doméstico. Eu briguei com... Nossa, meus filhos me deu trabalho hoje. Eu já não vou nem adorar a Deus. Eu não vou nem ajoelhar a Deus porque isso aconteceu. A gente tem o costume de achar que só deve adorar a Deus quando as coisas estão propícias e boas, né? Quando começa a dificultar, não, eu não vou adorar a Deus não porque eu estou nervosa. Eu não vou para a igreja não porque meu filho está dando trabalho e lá eu não consigo oferecer a adoração perfeita. Então, assim, não é uma adoração perfeita, mas é uma adoração verdadeira que a gente tem que oferecer segundo as nossas condições. Deus conhece as nossas limitações, mas nós não devemos dar desculpas para Deus para refletir a nossa falta de adoração. E isso é muito importante naquela questão de, nossa, Deus só vai receber a minha oração se eu me ajoelhar. Você pode orar a Deus lavando a louça muitas vezes, você pode criar momentos ali de adoração às vezes na sua casa, fazendo coisas aleatórias e obrigações diárias. Você pode adorar a Deus no seu trabalho com as suas ações, com a sua obediência, com a diferença que você faz no meio do povo. Então, é claro que é muito importante a gente reservar um tempo a Deus, nos ajoelhar, nos prostrar diante do Senhor, mas a nossa adoração, ela tem que ser contínua, tem que ser continuamente, porque se a gente criar só um momento para adoração, nos outros a gente vai dar ocasião para a nossa carne. E a nossa carne faz o quê? Nos faz pecar. 2.3. Atitudes para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes contribuem para uma verdadeira adoração. Primeiro, ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Eu vi uma frase de uma pregadora famosa em que ela falava: a oração é uma terapia sem hora marcada. E meus irmãos, a terapia, né, como a gente sabe, ela é feita com um profissional de saúde da mente. E lá, o que as pessoas fazem? Conversam. Então, antes mesmo do ser humano saber o que a terapia, o que o diálogo, o que a conversa, o que a confissão pode fazer, curar, transformar e ajudar pessoas, Deus já vinha nos ensinado que a terapia, a maior de todas as terapias, é conversar com o nosso Deus. Então, orar em todo o tempo, todos os dias, o cristão tem que ter uma vida de oração, tem que ser constante. Nós devemos orar a Deus, ter uma vida de comunhão com o Senhor e conversar com Ele. Quantas vezes a gente só reclama, nada está dando certo, mas esquece de ajoelhar e primeiramente agradecer a Deus e pedir para Ele te ajudar. A gente deixa a oração para o último caso. Eu tenho que ir no médico, eu não estou me sentindo bem. Aí depois que recebe o diagnóstico vai pedir oração ou vai orar. A oração é antes. A oração é antes de qualquer coisa. A gente tem que confiar em Deus para tudo. Para os nossos negócios, para os nossos sonhos, para as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas. Em todo momento a nossa oração deve ser constante. E o segundo, meditar na palavra de Deus. Um aspecto, uma parte do Salmo que me chamou a atenção foi no Salmo 95, que diz o seguinte, o versículo 10 diz o seguinte: 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Olha só que forte, o povo erra muitas vezes por não ter conhecimento dos caminhos do Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Só que essa falta de conhecimento não vai ser desculpa no dia do Senhor, no grande dia do Senhor. Porque nós temos a oportunidade de não errar, nós temos a oportunidade de aprender com o Senhor todos os dias. Então é necessário que haja uma vida de íntima comunhão e leitura da palavra diária, todos os dias. Elaine, eu não sei como ler a Bíblia. Bom, lá no meu Instagram todos os dias eu estou deixando um texto
do capítulo completo para ler. Então, se você quiser me acompanhar, é @elaine_oliveira_blog. Mas enfim, você não precisa me acompanhar para ler a palavra de Deus. Você se dedicar todos os dias, pela manhã, a ler um pouco da palavra de Deus, tenho certeza que depois da sua oração, você pedir para Deus falar com você, Ele vai falar, porque essa palavra aqui, ela é viva, eficaz e se renova todos os dias. Então, medite na palavra de Deus, que ela vai te ajudar a não pecar. E o C, santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. O processo de santificação envolve o contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo e revestimento de atitudes que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Como também da nossa dedicação diária de adoração ao Senhor. Então, a santificação, ela começa eu não querendo pecar e eu procurando não pecar. Eu vivendo uma vida diferente do que o mundo me oferece. Aí você me fala, Elaine, como que eu vou viver uma vida diferente do que o mundo me oferece? Primeiro, ouvindo a voz de Deus, item 3.1. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Para ouvir a voz de Deus, primeiramente eu tenho que procurar ter comunhão com Ele, mas é aquela voz que muitas vezes nos inclina a fazer o que é bom e aquilo que é certo. E não aquela voz que nos inclina a querer saciar somente a nossa carne. Quantas vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração acerca de coisas que nós devemos fazer, que só vão nos ajudar, e aí a gente pensa, nossa, é minha consciência, eu não vou fazer isso. A gente sempre dá lado muitas vezes para a nossa carne, e a nossa carne é má, a nossa carne quer se vingar, a nossa carne quer rebater. Já o Espírito Santo, ele vem com acalento e pede para a gente ser diferente. Para ouvir a voz de Deus, nós devemos estar com o nosso coração preparado para isso. Se o nosso coração estiver orgulhoso demais, achar que está sempre certo, se nosso coração estiver muito altivo, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque Jesus ele fala que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, os soberbos eles não conseguem ouvir a voz de Deus, eles só conseguem ouvir a sua própria voz. O 3.2 diz que é para não endurecer o coração. Para eu ouvir a voz de Deus, eu não posso endurecer o meu coração. Quantas vezes Deus requer de nós coisas que são sacrifício e para obedecer, a gente tem que muitas vezes deixar de fazer, tem que muitas vezes mudar as atitudes, tem que muitas vezes negar o nosso próprio eu. E isso é difícil, é muito difícil, mas é uma forma de santificar. Porque o coração endurecido é como uma terra rochosa. Uma terra rochosa não gera uma boa planta, uma planta saudável, não gera frutos. E a Bíblia diz que nós temos que gerar frutos, que nós somos a boa semente, que da nossa semente vai frutificar 100, que vai frutificar ainda mais. Então, não endureça seu coração. E por fim, para finalizar nossa lição, o 3.3 fala um pouquinho sobre a relação do Salmo 91, ou 95 e o 81, que você vai ler na sua casa, né? Fala da promessa que Deus ele reserva para aqueles que obedecem a sua palavra. E mais uma vez, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem serve a Deus obedece a Deus. Essa adoração, esse cristianismo que o mundo inventou que, eu sou cristão, mas eu vivo segundo o meu coração, Deus sabe do meu coração, ou eu sou cristã e eu faço tudo aquilo que não agrada a Deus porque eu acredito que Deus ele não se importa com isso. Esse tipo de cristão, na verdade, são os falsos cristãos. É o joio que a palavra nos revela, é as virgens, muitas vezes dentro da igreja, né? Porque os crentes dentro da igreja que tem esse comportamento, é as virgens loucas que vão perder a salvação. Para concluir a nossa lição diz o seguinte: os salmos não são apenas livros hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Olha só que forte. Só para concluir o que eu disse, né? Os louvores de hoje em dia muitas vezes esquecem de admoestar. Os salmos em todo momento falavam, olha, obediência, sacrifício muitas vezes não sobrepõe a desobediência de vocês. Então, assim, nos diversos salmos que a gente lê, tem advertências no meio. Hoje, se o louvor tiver advertência, muitas vezes ele nem é requisitado. Não, esse louvor é preconceituoso, é ditador. Então, se tiver alguma admoestação de obediência, muitas vezes não faz nem sucesso. Então, os louvores de hoje em dia, infelizmente,
é mais para agradar o ego do ser humano do que agradar a Deus. Não todos, irmãos, não todos, mas comece a refletir a letra dos louvores que você tem ouvido. Se esses louvores edificam a sua vida, fazem você se arrepender de pecados, de querer obedecer a Deus e de não se autogloriar, porque se eles não fazem isso, não tocam não o seu coração, mas a sua consciência, tá na hora de rever aquilo que você tem ouvido, porque muitas vezes tem sido apenas uma massagem no seu ego. Nesta hora, abra a palavra de Deus, leia o livro de Salmos, que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esta palavra, por o Senhor ter falado conosco nesta manhã. Que o Senhor perdoe nossos pecados, as nossas falhas. Que o Teu Espírito Santo venha nos convencer e nos instruir continuamente. Que o Senhor venha nos encher com Tua graça, com o Teu poder e com a Tua misericórdia, Deus. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que este domingo seja um domingo abençoado na vida de cada irmão e cada irmã que acompanhou esta aula. Que em nome de Jesus o Senhor venha sustentar, meu Pai, os nossos corações, nos dar força, nos livrar dessa ansiedade que ficar em casa muitas vezes tem nos gerado. Ó Pai querido, nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor olhe pelo Brasil, que o Senhor, Jesus, meu Pai, olhe pelo mundo, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Até domingo que vem, meu irmão e minha irmã, na próxima aula.